Nós celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Normalmente, quando esta festa cai no domingo, como aconteceu esse domingo, dia 14 de setembro, se celebra no domingo, não como as outras liturgias, cuja precedência é a liturgia dominical. E é muito interessante a história. No século IV, vai dizer a tradição que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, ela vai à procura na Terra Santa da cruz de Cristo. E nessa procurando de cruz em cruz, porque ficavam os madeiros ali, chega uma cruz em que algo diferente. As pessoas que tocavam no madeiro eram curadas. E aí, pela tradição, se entende que ali está a cruz de Cristo. Então, é uma liturgia antiquíssima. No entanto, de tudo o que nós podemos dizer hoje, até porque a cruz de Cristo, ela é um evento síntese da história da humanidade. Tudo o que Deus queria dizer ao ser humano nos disse em Cristo Jesus. E o ponto alto do amor de Cristo por nós foi se entregar na cruz. Mas como eu costumo dizer para vocês, o problema é que nós romantizamos tudo, gente. Quando eu falo romantizar, a gente vai dando uns tons bonitinhos, né? Para que caiba a nossa vida, para que a gente ache legal. Para você ter uma noção como que mudou o impacto e a compreensão da cruz de Cristo ao longo dos séculos, e mesmo o significado primário dela, a cruz era o suplício dos malditos. Gente, a palavra maldito é uma palavra muito forte. A maldição, a palavra maldito é o oposto de bendito. O maldito é aquele que, sabe, forte. Por mais que hoje não tenha a mesma conotação da época, antigamente era muito mais forte, mas o maldito e o escândalo, a cruz, era aquilo que a gente não consegue nem olhar. Sabe aquele tipo de sofrimento, dor, quando a gente vê, causa repulsa? Sabe? Era isso que era provavelmente a cruz de Cristo. Tanto que, não sei se alguns grupos católicos, mesmo protestantes, usam muito aquele exemplo do peixe, viram? Do ictus. Porque o peixe no grego, o ictus, ele tem as mesmas iniciais de Cristo. Porque o cristão primitivo, ele não conseguia olhar para a cruz, gente. Era muito forte. Então você olhar para a cruz mesmo depois que Cristo foi crucificado, era algo que causava dor. É claro que ao longo dos tempos, nós estamos entendendo que existe uma beleza que nós não enxergamos no primeiro na cruz, que é a redenção que Cristo nos faz, que Cristo nos realiza. E é propriamente esse sentido de cruz que nós temos hoje. Mas hoje eu queria retomar para vocês um assunto explicando a cruz de Cristo, para que nós entendêssemos o que significa. Se por um lado nós hoje temos uma visão um pouco mais bonitinha, a gente usa até a cruz como ornamento, é verdade? Na camisa tem uma cruz aqui. Nunca nos primeiros séculos uma igreja teria uma cruz de Cristo assim, nos primórdios. Nós usamos a cruz, não é verdade? Alguns usam como corrente, como colar. Um dos sinais do episcopado é propriamente, né, a cruz de Cristo. E portanto tem sentido para nós hoje. Mas a grande questão e é uma preocupação que todos nós temos quando vamos ler as Escrituras: qual que é o impacto concreto da minha vida? O que diz para a minha vida concreta? Antes de mais nada, queria que você guardasse uma coisa. Tudo que está escrito no Antigo Testamento, tudo, exatamente tudo, é sombra, é antecipação imperfeita na história daquilo que Cristo realizou de maneira perfeita. Então, para usar um termo que a igreja usa muito, Deus, ele usou de uma pedagogia, ele tomou a história da humanidade nas mãos e foi explicando o que ele queria realizar no ser humano. E teve um processo. E nesse processo, houve momentos que o ser humano compreendeu melhor, outros não, mas ele foi conduzindo-nos à história. E duas conclusões nós temos. Primeiro, entender que que Deus fez todo esse percurso conosco. O segundo é que ele tentou diversas vezes e todo mundo fracassou. Se você ler as Escrituras, os 46 primeiros livros do Antigo Testamento, todo mundo errou, gente. Não passa ninguém. Todos erraram. Os reis erraram, os juízes erraram, os profetas erraram, não é? A gente, muitas vezes, o livro de Elias é interessante. Elias é alguém, para você ter uma noção, um profeta, que é o exemplo do profetismo. Elias desiste da missão, gente. É tão verdade que chega um momento que tem que ungir uns reis. E depois que Deus levanta Eliseu, ele fala, ele que unja. Não. E Deus vai e leva Elias na carruagem de fogo, honrado, mas não deu certo. E eu vou explicar por quê. Mas guarda isso, tudo está dizendo algo de Deus para nós. É uma preparação para aquilo que Cristo disse de maneira perfeita. Então é verdade que a primeira leitura vai dizer que o povo começa a murmurar, reclamar de Moisés. Você acha que Moisés era fechado com Deus ou não? Deus foi mandar uma serpente matar o povo, mandou umas cobras, começa a matar o povo, gente. O povo começa a morrer, já pensou? Ô gente, você ficou pensando,
O pessoal fala assim, por que Deus não faz as mesmas coisas que faz antes? Já pensou se ele fosse assim com a gente? Você começar a falar mal, vir umas cobras matar nós? Misericórdia. Chegar amanhã não vai ter ninguém para cantar, para rezar, nem o padre para presidir aqui, que vai todo mundo pro saco, não é verdade? Porque não há uma lógica de justiça como a gente espera. Mas foi isso que Deus realizou. E a serpente de bronze que pede para ser feita, ela é um sinal, gente, para lembrar, olha que interessante isso. Aquilo que picou o povo da dor é aquilo para que eles olham, e é olhando para aquilo que foi instrumento de dor que eles têm cura. A cura não é a mesma coisa? Aquilo que foi instrumento de dor, dificuldade, Deus mostra que nós precisamos olhar para ali. Então, primeiro dado, ela antecipa na história aquilo que Cristo quer realizar. E antes de mais nada, um outro ponto para a gente não se perder aqui também, é entender uma coisa. Falando do povo que só passa essa tentação, a gente tem que entender o povo também, gente. Imagina uma coisa, eu gosto muito de lembrar, de me colocar na situação dos personagens bíblicos. Você imagina que Moisés levanta lá e fala, vamos embora, que Deus tem uma terra prometida, passa aquele monte de praga e Deus mata primogênito, e mar fica cheio de sangue, e vem gafanhoto, e eles vão motivados porque tem um Deus que está agindo. Gente, você espera a terra prometida um ano, é tranquilo, certo? 2, 5, 10, 15, 20. Parece você esperando casar, não parece? Está esperando. E a terra prometida não chega. 30. Você imagina a cabeça? Aí você vai vendo sua família morrendo e não vê a terra. Aí Moisés, não, vai chegar, gente, e não chega. Você imagina a raiva do povo de Moisés? Vai que lá, pelo menos no Egito a gente apanhava, era escravo, mas tinha cebola, tinha carne, ele comia pelo menos. Porque o povo vai passando a necessidade, sabe, a dificuldade. Isso nos ensina algo fundamental. Quando a gente perde o porquê da caminhada, o processo, o propósito, tudo fica mais difícil, gente. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já passou por um trabalho, por um lugar que você frequentou que você gostava, mas depois que você não foi entendendo mais porque estava lá, tudo irrita você, não é verdade? Quando você sabe porque tem um projeto, você passa por tudo, gente. A pessoa chata não é tão chata assim, né? Então você vai caminhando, você vai rodando as coisas, mas quando você perde a motivação de estar no lugar, nada mais te agrada. Não tem o que faz com que você fique ali, se você por um momento perde o propósito. E o problema nosso hoje no mundo é falta de propósito. Tanto que o problema, gente, olha, dentre tantos, é que a nossa geração não é uma geração cansada, é uma geração estressada. Eu sempre falo para você, é uma diferença entre cansaço e estresse. O cansaço, ele é uma consequência da fraqueza humana, certo? Você acordou cedo, você vai, não é? Não sei que depois a gente fica ansioso, é mesmo cansado, você não dorme, a vida é desse jeito, é verdade? O certo é você cansar e descansar, é assim que funciona. Mas o cansaço, ele é natural, é normal que aconteça, porque é um empenho que você faz com sentido, sabendo que você vai cansar. Sabe o que é o estresse? É o empenho que você faz por algo e você não sabe o que está fazendo mais. Você faz. É por isso que você dorme, parece que você sonhou carregando saco de batata, que você acorda mais cansado, é verdade? Estresse. Aí você vai pro seu trabalho, você fala, nossa, 8 horas aqui, gente, misericórdia, não aguento mais. Você começa a fazer assim, a coisa vai perdendo o brilho. Entenda uma coisa, os grandes problemas que a gente passa na vida é porque a gente não pediu ajuda quando começou. Porque você achou que era frescura sua, que você achou que não dava, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu já passei coisa pior. Aí você vai ver aquele monte de mentira na internet, basta você fazer isso, aquilo, outro, que você vai ficar rico, só fica rico a pessoa que está comprando os cursos, normalmente é assim que funciona. E você fala, não, é desse jeito, eu vou ter que fazer, e vai acontecendo. Só que você não resolve o problema, gente. Você não sabe por que você está no mundo, gente. É por isso que você não se sente importante para ninguém. É por isso que você aceita qualquer coisa. O medo de perder, de ficar sozinho, como se, gente, eu tenho que ter alguma coisa. Por que você não sabe o seu propósito? Gente, quem sabe o propósito de vida, entenda uma coisa. O propósito, gente, não é algo que vem do céu revelado, que vem um anjo falar, não é? Você não é Nossa Senhora não, está muito longe de ser. Você também não é São José, se bota na realidade. Sabe, só para fazer um espaço aqui, na direção espiritual, quando o pessoal vem perguntar, é muito interessante. O convertido recente, ele tem uma síndrome de ser muito especial. Conhece alguém assim? Ele acha que ele é santo, sabe? Sei que ele é especial, ele vai ver o filme do Padre Pio, ele acha que ele é o Padre Pio. Depois você procura o Padre Pio, o demônio batia nele, ele falava com o anjo, Jesus, Maria, desse jeito. E a pessoa vai querer na cabeça e vai achando, não é, gente. Não é assim que funciona. Eu estou dizendo isso porque a gente vai perdendo o propósito não vem do nada. Você tem que procurar, gente. Olha, para dar um exemplo, não é para vender não, que eu estou falando, vai ter o apostolado do empreendedor,
E às vezes o investimento num livro você não tem capacidade de acertar. Não é porque você não pode, não. É porque é preguiça, gente. A gente não lê, não estuda, não reza. A gente fala, por que Deus não me ajuda? Tem uma Bíblia, tem 70 livros, você está marmanjo ou barbado, você não leu ainda. Aí como é que você quer saber o propósito ao seu respeito? Tem que ser feita coisa, mas Deus não vai fazer por você o que é para você fazer. É muito difícil, dá seus pulos. Tem alguém que escreveu aqueles, tem que pelo menos ler e entender. Essa questão, o problema nosso é preguiça, gente. E quem fica com preguiça não vive o propósito, porque não procura. Essa gana que você tem de procurar de fazer as coisas, que você transforma a ansiedade em procrastinação, é a falta de parar um pouco e começar a fazer o que dá para ser feito. O problema é que a gente vem, vê a situação, a gente não sabe o que está no mundo, não sabe o que tem que ser feito. Aí você fica pior, aí você fica procurando tudo e quanto é coisa para te tirar da realidade, porque você não consegue entrar na realidade. E gente, o pior dificuldade de alguém é quando ela não entende as coisas. Olha, você sabe que de tudo que eu já vi, passei no mundo, a situação mais difícil de mudar é gente mimada. Porque quando você é muito preservado de sofrer, você não consegue entender as questões básicas da vida, gente. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não entende processo, a gente não para. Eu não estou dizendo que a partir de agora você tem que se trancar e ficar lendo a Bíblia, que você tem que ler e ler. É importante você ler, mas como é que você vai saber o que Deus quer se você não está fazendo o básico onde Ele escreveu, gente? Como é que a gente vai saber o propósito se não tem um mínimo de preocupação de saber o que Deus disse, gente? Ao longo da história, não tem jeito. E quando a gente perde isso, a gente fica que nem esse povo, que o calor fica pesado, o povo começa a irritar. E entenda uma coisa, se você está assim hoje, se parece que o seu matrimônio não vai dar certo, o trabalho está ruim, todo mundo está te irritando, o problema é você. É você, gente. Não estou dizendo que não pode ter problema no seu serviço, com pessoas, situações, mas essa situação de que a vida vai tomando um peso muito maior, é porque nós estamos mal resolvidos. E quando nós não entendermos que eu preciso fazer a minha parte, não vai mudar. Deus, Ele mostrou que é assim que funcionam as coisas. E olha o que acontece, olha a generosidade de Deus. Esse versículo 16 do Evangelho de João é o trecho mais conhecido das Escrituras, que vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Do mesmo jeito que tinha a serpente no deserto, ela foi levantada e trazia a cruz que se levantada e traz cura. Do mesmo jeito, um dia Abraão recebeu uma promessa de Deus. Quem é pai e mãe que levanta a mão? Pode baixar. Você imagina Deus falar assim para você: eu quero essa criança para mim aí. Você imagina? Então os pais pensam: olha, padre, acho que eu entregava, viu? Tem hora que... Tem hora... Sem pedir eu já estou entregando. Eu só tenho vergonha de falar porque eu sou pai e mãe. A vontade não farta, viu? Tem um paroquiano meu que ele fala que quando é criança, a nenenzinha é bonitinha, não é? Dá vontade de engolir, não é verdade? Depois arrepende e não tem engolido. Fala: não, devia ter engolido esse traste aí. Só nasceu para fazer dar dor de cabeça. Aí quando ele vem, dá qualquer gradinho, mãe é tudo besta, fica tudo cheio, né? Ele fala assim: ô mãezinha, você fala: ai, se agarra, esquece de tudo. É o bicho besta que é a mãe, né? Mãe é um bicho besta, né? Mas é bom demais ter mãe, não é? Pelo amor de Deus, eu estou ofendendo as mães, não. Eu tô falando que vocês são muito amorosas, não é? Você imagina, Deus prometeu, e gente, Abraão teve um filho na velhice, hein? A gente sabe que biologicamente falando, mesmo as pessoas novas com pouca idade, é difícil engravidar. Agora você imagina Abraão com 90, para Deus falar que Deus quis mesmo Isaac. Tanto que o nome Isaac significa que Deus sorriu. Para mim é uma gargalhada, porque Deus sorriu mesmo. Falou: vai nascer Isaac, e nasceu. Agora você imagina a cabeça de Abraão, Deus fala: eu quero Isaac. Para eu ter 100 anos para ter uma criança, você quer levar ainda? O que Abraão faz? Abraão entrega. E é bonito Hebreus que vai dizer de Abraão, diz que Abraão ele tinha tanta fé em Deus, que ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac. Olha a fé que Abraão tinha. E a gente para em qualquer momento. Você imagina uma coisa: Abraão vai subindo com a criança dele. Você imagina isso aqui? Você imagina o percurso, subir um monte, gente? Você com a sua criança lá e aquela conversa que Abraão não queria ter com Isaac. Eu tenho certeza que Abraão deve ter que esgotar tudo quanto é conversa, né? Ele falou: pai, vai ter um sacrifício, né? Eu falei: vai, filho. Então, eu tô vendo aqui que o senhor trouxe o cutelo para matar, né? O senhor trouxe lenha, o altar, mas cadê a vítima? Aí ele falou: não, filho, Deus vai prover um cordeiro. Olha como que é bonita as Escrituras. Deus de fato proveu o cordeiro e não sacrificou Isaac. Mas quando João Batista, lá em João 1:29, ele fala: eis o cordeiro de Deus, ele não poupa o cordeiro dele.
Ele não poupa o seu próprio Filho por amor de nós. E é aí que eu queria explicar para vocês o que significa a cruz de Cristo. A gente romantiza muito, gente. Cristo pagou uma dívida que eu e você não conseguiríamos pagar. Só que a gente não entende isso. Só que para você ter prosperidade, eu não estou falando de teologia da prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, tem até medo de falar, né? Você pensa em riqueza, em dinheiro. Não é só isso. É também isso, mas não só isso. No entanto, quando nós entendemos que não vai haver prosperidade em nenhum setor se você não reconhecer Jesus como o Senhor, não vai dar certo. Sabe por quê? Deus não vai colocar nada na sua vida para depois tirar dele, gente. Ele não é besta, não. É que nem a gente que se engana. A gente acha que vai enganar Deus. Aquilo que eu brinco com vocês, tem um povo que faz novena para convencer Deus. Nunca vi isso aqui, não é verdade? E não, eu vou rezar até que Deus se convença. Não vai convencer Deus, gente. Então se é algo que tem que ser feito, não vai dar certo. Ele é Deus, né? Ele sabe o que está fazendo. Esse é o sentido. Agora, retomando aqui, quando Deus, Ele paga a nossa dívida, eu quero que você entenda, e eu vou retomar, já falei para vocês, o sentido de redenção. Se você entender isso, não porque eu estou dizendo, é porque é Bíblia, é a palavra de Deus. Se você entender isso, tudo na sua vida transforma. É que é fácil até se entender. Agora, quando nós falamos de redenção como ato de compra, cada um vai sentir o sapato apertar num lado, gente. O seu sapato vai apertar em algum lado. A grande questão é, ou você dá o passo para resolver com Jesus, ou você não resolve e sofre por não resolver. Não tem saída. Não tem uma terceira alternativa, ou é isso, ou não é. Lá no Antigo Testamento, quando você tinha uma dívida, você pagava, não tinha conversa. Não é que nem hoje, né? O pessoal vai enganando, vai dar para depois, aí o leão que não é o papa vem atrás de você, aí você vai indo e vai, você vai levando até não pagando e vai indo. Naquela época, ou você pagava ou você pagava. Quem que já fez uma dívida muito grande que levanta a mão? Eu já fiz, já, sabe? Aquela dívida que você acorda de noite às vezes, fala, misericórdia, como é que eu vou pagar isso aqui, né? Aquelas dívidas, né? Eu fui pra igreja aqui, mas paguei com vocês ajudando, deu certo, viu? Eu vou fazer mais esse ano, viu? Já vai se preparando aí, viu? Tá? Não pense que parou não, viu? Mas voltando aqui, bom, já chegou a doer o bolso agora. Mas trazendo pra cá, quando você pegasse uma dívida muito grande, vamos supor que você não conseguiu pagar. Sabe como que funcionava na época? Está em Levítico 25, de 25 a 28. Se você não conseguisse pagar, beleza, não pagou, então os seus bens são meus para pagar. Se os seus bens não fossem suficientes para quitar, a sua terra era da pessoa. Se não fosse suficiente a terra, sabe o que era? Você era escravo. De um jeito ou de outro você pagava. Então vamos supor que você era um judeu, como está lá em Êxodo 21. Se você fosse um judeu, você trabalharia 6 anos e no 7º ano teria um jubileu, você reavia as suas coisas. Olha, mais 6 anos trabalhando de graça. Se a gente reclama de trabalhar remunerado, é ou não é? De graça, sabe? Imagina, sem ter retorno algum. Agora, caso você não fosse judeu, eram 50 anos. O jubileu era só com 50 anos. E o que acontecia, você era perdoado. Uma alternativa para essa dívida é que vamos supor que algum parente seu, lembra aí se você tem algum parente que pagaria a sua dívida, um parente seu fosse lá e honrasse o seu pagamento. Fala, não, eu gosto do fulano, é um homem bom, ele errou aí, eu vou dar uma chance, eu vou lá e vou pagar. Só que acontecia, não é que você era liberto, não, é que era que você passava a ser propriedade de quem? Do parente que foi lá e pagou a sua conta. Sabe como chamava essa pessoa? Redentor. E redenção é um ato de compra. O redentor é aquele que se compadeceu da sua dívida e foi lá e pagou a sua dívida. Mas se acreditava que um parente, não sei hoje como que vai funcionar, que pagou a sua dívida não fosse tratar como escravo. Eu tenho minhas dúvidas hoje, viu? Que eu vejo umas coisas aí, na verdade. Então o que dá, não, pagou, então você segue reto com suas coisas e você vai construir a sua dívida. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós falamos que Cristo é nosso Redentor, tá certo. Mas sabe por quê? Ele pagou a nossa dívida. E deixa eu dizer uma coisa, porque nada vai funcionar se você entender isso. Se nós não entendermos que Jesus é Senhor, que Ele me comprou, que Ele comprou você, que nós somos dele, não muda. Padre, eu sou obrigado a obedecer, por incrível que pareça, não. Você não é obrigado. Olha que interessante isso, né? Nós somos dele. Ele poderia exigir sim ou não? Ele poderia ter tirado a liberdade, não poderia? Mas Ele não fez isso. Nós somos dele, mas mesmo sendo dele, eu posso viver como se não fosse dele. Olha que forte isso. Mesmo Ele tendo me conquistado a preço de sangue, eu posso viver uma vida inteira distante dele, mesmo tendo custado
preço de sangue, eu sou dele. Sabe por quê? Se nós não entendermos, isso não funciona. Se eu não entender que nada é meu, eu sou um administrador, a vida não funciona, gente. Não vai nada para frente. Tem um conceito que não é muito fácil, chama mordomia. Não é mordomia antes de regalia. O conceito de mordomia, o que é? Se eu reconheço que eu tenho um Senhor, eu sou mordomo daquilo que é dele, eu administro aquilo que é de Deus. Você que levantou a mão que é pai e mãe, os filhos não são seus, desculpa te dizer, eles são do Senhor. A sua vida não é sua, ela é do Senhor. Os seus bens não são seus, eles são do Senhor. O nosso corpo não é nosso, é do Senhor. Então, se eu não entendo isso, gente, nada funciona. Então, talvez na sua vida não tenha funcionado algumas coisas porque você não entendeu que você é do Senhor ainda. A partir do momento que você dizer, não, Jesus é o Senhor, e você começar a reorganizar a sua vida através do senhorio, Ele cuida de todas as coisas. Só faça a sua parte. Agora, se você é cabeça dura de achar que vai ser do seu jeito, não vai dar certo. Você está tentando várias vezes, não tem dado certo. Nós temos sucessos momentâneos, mas uma vida que no todo às vezes não realiza, gente. Porque nós não damos o passo de reconhecer aquilo que é realidade, aquilo que é concreto. E por que eu digo que o senhorio ele vai passar sobre vários aspectos? Há pessoas que a parte do bolso é a mais difícil, seja por causa dos excessos, seja porque você tem muito, ou porque você é apegado ao pouco que você tem. É o mais difícil. Eu não estou falando só de dízimo e oferta não, gente. Estou falando da caridade que tem que fazer. Porque se eu entendo que é do Senhor as coisas, e eu tenho uma responsabilidade sobre quem não tem nada, sim ou não? Ficou claro isso? É responsabilidade minha. Não estou dizendo para você sustentar que gente, porque é um povo que é forgado, pode saber como funcionam as coisas. Tem um povo também que dá uma exagerada também, né? Mas é uma responsabilidade nossa. Se eu não entendo que o meu corpo ele tem que ser usado, aí, gente, até nesse processo de emagrecimento aqui, é uma compreensão. Eu não posso simplesmente fazer de qualquer coisa as coisas não, viu, gente? Quando a gente fala de corpo, a gente só pensa em sexualidade. Mas tem a sua alimentação, tem o sono, tem tantos excessos, droga, não é verdade? Um monte de coisa, porque está dizendo que Jesus não é o Senhor da sua história. Dizer que Jesus é o Senhor, que o meu corpo é dele, significa reorientar minha vida para Ele. É entender que não é meu corpo, minhas regras não. Você pode fazer, pode, não estou falando que está certo. Só que depois você colhe as consequências, que é se tornar um instrumento, um objeto. Quando Jesus é Senhor das coisas, eu vou redimensionando toda a minha vida, toda a minha história. E aí você pergunta, padre, por que não dá certo? Porque você está querendo fazer do seu jeito. Não vai dar certo. Não é praga não, viu? É realidade, se chama isso. Eu sei que você está falando, padre, mas eu conheço fulano, secando, beltrano. Mas você conhece mesmo a vida da pessoa? Você sabe mesmo se está dando certo? Se a nossa vida não tiver essa clareza de que eu pertenço a Ele, de que Ele me comprou, a coisa não muda, gente. Sabe o conselho que eu te dou hoje, como sacerdote, como padre, até como amigo seu? Volta para Ele. Reconhece Jesus como Senhor da sua vida. E reconhecer Jesus como Senhor significa olhar todas as dimensões da sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, não é fácil e não é uma coisa que você toma uma atitude, mas ela vai te apertando, sabe por quê? Você dizer que é Senhor, é fácil dizer que nossos filhos são do Senhor, até ele estar em perigo, gente. É fácil dizer. É fácil dizer que o Senhor é o Senhor dos meus bens, até eu passar por uma crise muito grande. É fácil dizer que Jesus é meu Senhor quando eu passo por uma enfermidade. Aí que tá o negócio. Ele é Senhor mesmo? Se Ele é Senhor, Ele cuida de tudo. Mas ou eu confio ou eu não confio, não tem um meio termo, gente. Ou eu entrego inteiramente a minha situação, ou eu não entrego. E sabe que isso resolve muito problema? Eu sei que você está pensando, padre, mas será que eu casei certo? Casou agora, tem que ser esse mesmo aí, essa mesmo, não é? Você sabe que tem a única solução, Deus institui, que é levar. Então, se você não quiser levar, então você fala, senhor, vai ter que ser esse mesmo aqui, já resolve o problema. Você pode sofrer, percebeu? É esse, não tem outro. Tem melhor, tem, mas você não sabe também, né? Você é tão melhor assim, na verdade. Você está olhando muita propaganda ali, vai ver no real. Tem coisa, deixa eu dizer uma coisa, tem coisa que é padrão, viu, gente? É problema tudo igual na sua casa, dos outros. Uns é mais tranquilo, mas é tudo, o pacote é a mesma coisa, né? As mulheres brigam pelas mesmas coisas, igual, os homens também. Tem briga que é padrão, as mulheres brigam que você não olha, todas as mulheres conversar. É que você vê os homens conversando, você vê eles parece que descobrem, nossa, é igualzinho, é assim que funciona. Mas se Jesus for Senhor, Ele resolve tudo, gente. Só que Ele quer algo concreto. Onde é o selo de que Ele é Senhor da minha vida mesmo? Onde que está o selo? Onde que está essa consagração? Qual que é o passo que eu tenho que dar? Sabe aquela coisa, você falou, não, segunda-feira eu mudo, mês que vem eu mudo. Não, quando melhorar as coisas eu começo a fazer. Não, quando acontecer eu vou começar a rezar. Para de se mentir, você não vai fazer isso. Está se confortando para você não fazer.
Aceita Jesus como seu Senhor e vá atrás. Se você está achando que está errado, que eu estou falando uma coisa, vá atrás, procurar, vai ler, vai estudar, vai rezar, vai ler a Bíblia, vai entender o que é o senhorio. Aí você vai colocar na sua vida, o que você quer? Viver uma vida de propósito, de realização, ou uma vida de altos e baixos, que a gente vive assim, ó. Aí você fica a vida toda atrás de tudo quanto é medicamento e coisa pra você sair da realidade. Você já não dorme mais, já não vive mais, já não se alimenta mais. Você fica, nada te alegra, você vive em função do dia que você vai descansar, você não consegue ficar mais na sua casa. Você pode escolher. Agora, quando você liga e fala, não, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu vou começar a mudar as coisas. Aí você começa a viver na sua família, na sua casa, ordenar o pensamento. Começa a ler, gente, para encerrar já. Sabe o que falta pra gente parar pra ler um pouco às vezes, sabe? Coisa boa, não é? Nesses livros ruins que vocês ficam vendo aí, não. Eu não vou nem falar os nomes, você sabe o que eu estou falando, né? Que fica só imaginando lá e, nossa, aí vai, não acontece assim. É só no livro, tá linda? Não funciona assim, não. Sabe? Ler coisa boa, gente. O problema é que a gente vai falar às vezes com o povo, é tão difícil que eu não sei nem se o que eu estou falando a pessoa está entendendo de verdade. Porque você fala uma coisa, tem um sai ofendido, tem um sai feliz. Tem um povo que me agradece por coisas que eu nem falei. Não, eu agradeço. Então, bem, obrigado. Né? E nem foi aquilo que eu falei, você falou, não entendeu, não faz isso não, mas tá bom. Portanto, tá feliz comigo, né, Louvado? Podia estar triste, né? Mas tá feliz, tá bom. Volta para Ele. Faça o desafio de ser seu Senhor, de maneira concreta, em todos os aspectos, vários setores. Encerrando já. A sua alma tem 3 faculdades, guarda isso: memória, inteligência e vontade. A sua história já reconheceu Jesus como Senhor? A sua inteligência, hoje você pensar, já reconheceu o seu senhorio? Você consegue pensar assim? Agora a parte mais difícil, a sua vontade. Essa é a mais difícil, gente. Porque a vontade, o desejo, essa faculdade nossa é a mais difícil de orientar. Cabeça você explica, a pessoa até entende, mas fazer, é por isso que muita coisa a gente não sai na vida, sabia disso? Você sabe que é certo, mas você não consegue fazer. Reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Se você reconhecer Jesus Senhor hoje, Ele vai mudar a sua vida, a sua história. Ele vai fazer novas todas as coisas. Entenda o seu senhorio em todos os sentidos. Viver o senhorio de Jesus é como que aquele exemplo que o padre sempre utiliza da camisa, dos botões. Se o primeiro botão não for Deus, o resto vai ficar desajustado. E gente, seja inteligente, encurta o processo, faz o que tem que ser feito. É melhor você sofrer uma ausência, uma renúncia, do que você perder tudo. E não estou nem falando de eternidade, perder tudo aqui já. Porque se fosse falar de eternidade ainda, gente, você ficar distante de Deus, da realização plena de vida. E hoje talvez aceitar Jesus como Senhor é você voltar e fazer uma boa confissão, é você voltar a rezar. Aceitar Jesus como Senhor, a gente vai fazer você perdoar aquela pessoa que te fez mal. Aceitar Jesus como Senhor é observar os mandamentos. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. É parar dessas brigas com pai e com mãe. Perdoa no seu coração. Reconcilia. Talvez reconhecer Jesus Senhor hoje para você vai se entender que coisa ruim acontece, doença, sofrimento, luto. Reconhecer Jesus como o Senhor, dizer que Ele é Senhor de tudo, mesmo que você não entenda. Mas ao mesmo tempo é saber que aquele que é Senhor cuida de você. E mesmo que você perdeu, Ele restitui. Foi bastante emocionante semana passada que teve a canonização do Carla Cutts. A mãe dele dizendo que não sabia que o filho dele era santo, não. E quando Deus, Ele recolhe a Carla Cutts, morreu com 15 a 6 anos de uma leucemia muito grave. Ela perde o único filho. E um dia Deus permite que ela tem um sonho com Carla Cutts, Deus falando através dele para ela. Fala, fica tranquila que você vai ficar grávida de gêmeos ali. Os gêmeos, inclusive, já era leitura na missa. Mas antes de acontecer isso, ela teve que reconhecer Jesus como Senhor. E olha que interessante, uma mulher milionária, os pais são banqueiros. Uma simplicidade, porque reconheceu que não estava nos bens. Estou dizendo que você tem que se vestir igual a ela, não é isso. Mas não botar seu coração nas coisas. Porque se Ele é Senhor, Ele restitui tudo. Tudo, porque tudo é dele. Ele é o Senhor em todas as coisas.
Reconheça Jesus, Senhor, da sua vida hoje.